Queda e o Cássio. Nós temos aqui ainda um participante da mesa, mas que por motivo de saúde não pôde estar presente aqui. E nós também não temos suporte online, né? Então ele gravou um vídeo e a comunicação dele, a participação dele será não interativa, mas será ativa através de um vídeo gravado. Então, com essa comunicação do Marcelo Gabay, que nós vamos iniciar aqui. Olá, boa tarde, colegas. Peço desculpas por não estar presente. Agradeço imensamente ao convite do Musimid em nome da professora Heloísa, mas eu estou de afastamento médico por causa de influenza, até com a voz um pouco fraca. E combinei com a professora de gravar uma pequena apresentação do que eu iria contribuir na mesa. Então vamos lá. O nome da minha apresentação ficou isso, Now and Then, e a onda de remasterização por IA. Como a tecnologia da imitação artificial do áudio gravado pode reinventar o passado e atualizar as memórias sonoras a partir do lançamento da última faixa dos Beatles, Now and Then, em 2023. Os questionamentos que o Musimid nos propõe é sobre que tipo de mudanças ou interferências se pode verificar após a implantação das tecnologias de inteligência artificial e como os produtores em seus vários espectros lidam com essa nova realidade que é a IA, e levaram a um questionamento pessoal, que é como a IA pode ser usada a favor da criatividade sonora também, como foram a fita magnética, o gravador multipista, os sequenciadores, os moduladores, sintetizadores, os samples, etc., em outras fases da história da música e da música popular. Então há um conflito entre inteligência artificial e o pensamento abstrato. Esse conflito também colocado já em vários debates, mas eu destacaria especialmente, esteve ontem no Musimid e Leonardo Demarque, com o último livro dele, Indústria Fonográfica Digital. Então, lá no final desse livro parece surgir esse questionamento. A inteligência artificial como um mecanismo especialmente utilizado pela indústria no seu novo momento financeirizado, e o pensamento humano abstrato. Então a IA é um sistema de sistematização, redundante mesmo, baseado em padrões de dados. Mas o pensamento abstrato humano inclui dinâmicas afetivas imprevisíveis e dadas no interior de um complexo psicológico coletivo, que ainda que padronizável, pois alimenta os sistemas algorítmicos, ainda que padronizável, ele é vivo, ele é sujeito às dinâmicas dos acontecimentos e do encontro humano. Então o Big Data ele vai precisar ser animado pelo Small Data. Há autores também da comunicação que têm falado do Small Data como o dado humano, o dado cotidiano, o dado da convivência, né, como complementar nessa balança, como complementar da onda do uso de Big Data. Né? Daí tantos movimentos ligados com essa cultura da sociedade dos dados do cotidiano, Slow Food, o Slow Music, e tantos outros movimentos que prezam pelos dados do cotidiano, pelos dados da psicologia coletiva, da alma humana. É claro que a IA e os sistemas algoritmizados, eles vão engendrar uma nova psique coletiva, uma nova criatividade híbrida entre o padrão de dados e o pensamento humano, ou o pensamento humano passa a operar a partir do excesso de dados, e os dados também passam a operar a partir do estímulo do pensamento humano. Mas isso requer, penso eu, uma preservação do campo da complexidade humana no equilíbrio de forças dessa balança. Então requer que, dada a força da indústria algorítmica, requer que a gente, no campo artístico e no campo do pensamento, a gente cuide daquilo que é complexo, daquilo que é imprevisível da criatividade humana, especialmente no campo da música. Aqui o livro do Leonardo Demarque, no livro ele se preocupa com o fim da criatividade, pelo fato da IA projetar o futuro com base em dados registrados no passado apenas. São os padrões crivados pelos algoritmos e sistemas de recomendação
os streams, né? Então, os sistemas de recomendação são baseados em cliques realizados, em padrões de comportamento digitados, mas que propõem um futuro do gosto a partir dos dados acumulados num passado da plataforma, né? Ou da grande internet. Então, essa é uma preocupação. Seria o fim da criatividade? Seria o fim da inventividade humana? Estaria realmente o homem sujeito, né, a um pensamento muito mais algoritmizado, maquinizado, agora, nesse momento? Então, é o cancelamento do futuro, é o futuro como imprevisível, como refém dos acontecimentos do cotidiano, está cancelado, dada a facilidade, a importância e a imponência da base de dados, né? Só que isso não é de hoje. Em 2004, portanto há 20 anos atrás, o Chico Buarque sugeriu o esgotamento da forma canção, para o fim da canção, dizia ele, aspas. Talvez tenha razão quem disse que a canção, como a conhecemos, é um fenômeno próprio do século passado. Tal é a quantidade de releituras, compilações, relançamentos e gente cantando clássicos. E isso no mundo inteiro, fecha aspas. O Chico Buarque falou isso no jornal o Globo, 26 de dezembro de 2004, preocupado com a repetição de padrões e o relançamento de músicas antigas. Aqui, a trinca de autores-compositores paulistanos, Luiz Tati, Zé Miguel Wisnik e Arthur Nastrovsky, em 2012, lançaram esse projeto, que é um show, um concerto ao vivo, Fim da Canção. Virou um home video e uma turnê também. Eles classificam o fim da canção como esgotamento da linguagem cancionista. A linguagem cancionista seria própria das estruturas sonoras do século XX. Então, significaria que os compositores, os arranjadores, os intérpretes, produtores de música teriam esgotado todas as possibilidades efetivamente inventivas no âmbito da música popular, da canção. E estariam apenas remexendo e recirculando variadamente um conjunto finito de discursos rítmicos, melódicos, harmônicos e líricos. Ou seja, a estrutura harmônica de 7 notas, os padrões rítmicos, até a forma de notação, a estrutura própria da canção já teria sido explorada em todas as suas possibilidades no século XX, e agora a gente não teria muito mais o que fazer. Eles dão esse título para se autorizarem a explorar esse quebra-cabeça da canção, um estilo bem do Luiz Tati, que é um estilo que eu vou classificar no meu livro de música estranha. Então, aquela música que não cabia no padrão de gosto da canção do século XX se chama música estranha. Então, o cancelamento do futuro ou fim da canção tem mais a ver com o sistema da indústria, que hoje é financiarizada, como diz Leonardo Demarque. Tem mais a ver com isso do que apenas com a ferramenta do IA, o algoritmo. O algoritmo é programado para responder à financiarização da indústria. Exemplo, Spotify, incansavelmente tratado ali no livro Leonardo Demarque. Spotify, ele tem um cruzamento de sistemas algorítmicos que tenta orientar pelos sistemas de recomendação, né, o gosto a partir de interesses financeiros. Mas me chama a atenção o SIM São Paulo, que é a Semana Internacional da Música, que é um projeto dos próprios artistas e atores da indústria musical independente, né, que vem se organizando, está fazendo 20 anos esse ano, mas que opera também muito preocupado com os interesses do mercado. Lógico, a gente quer participar do mercado, a gente quer sobreviver financeiramente bem, né, mas me chama a atenção grupos como assim estarem realmente engajados em falar de indústria, em falar de pitches, em falar de gestão, em falar dessa terminologia, desse léxico, desse universo do próprio sistema do mercado hoje financeirizado, né? Então está por toda parte isso, né? A IA pode ser usada para produzir acervos padronizados de música, mas também para encaixar músicas autorais nos padrões de buscabilidade. Então parece que está todo mundo interessado em desvendar esse código para melhor viver financeiramente, né? O que é muito legítimo, muito digno, claro, que há uma precarização inédita do trabalho de todos os artistas envolvidos na cadeia musical. Então a IA pode ser usada para produzir acervos padronizados, por exemplo, músicas feitas por Smart Music, feitas por computador, como essa música Dead Scar, da Sony CSL, que é uma música feita artificialmente a partir de padrões do repertório dos Beatles. E eu escutei e considero um saco, com perdão da palavra, assim, não faz
não tem a alma, né, para mim. Tudo bem, é um exercício algorítmico. Mas também a IA tem sido usada para criar músicas autorais novas, mas que tenham um maior potencial de rastreabilidade nos sistemas algorítmicos do streaming. Então, os últimos dois álbuns da Dua Lipa foram muito criticados na crítica musical por repetirem samples, repetirem beats, mas às vezes, de propósito, o artista está procurando pesquisar quais são os BPMs, ou quais são as frequências, ou quais são inclusive os samples, as sequências mais clicadas no streaming para poder utilizá-las novamente em novas canções. Né? É uma estratégia de rastreabilidade dentro do streaming. Então, o Leonardo Demarque lança esse desafio lá no finalzinho. A IA para a produção musical é o avanço mais disjuntivo no horizonte do pós-streaming. Usar a IA na produção de músicas. Como a gente viu anteriormente aqui, ela participa tanto produzindo músicas totalmente mecanizadas, smart music, ou como uma ferramenta de rastreabilidade na composição, na construção do arranjo musical, da mixagem e da compressão, da masterização, a gente pensar em padrões que a IA vai melhor reconhecer no sistema de rastreabilidade. Né? Então a IA também poderá ser usada como recurso criativo. Só que essas duas vieses que a gente viu me parecem muito sujeitados ainda à ordem da indústria, né? Da indústria do streaming. Quer dizer, eu fazer músicas totalmente orientadas pelo sistema algorítmico, ou eu fazer músicas autorais com flexibilidade criativa, mas que recorram aos padrões algorítmicos para que sejam rastreáveis. Né? De toda forma, está bastante sujeitado à ordem da indústria do streaming. Então, eu retorno ao passado para problematizar um pouco o uso de tecnologias na música popular. E também as barreiras de mentalidade, né, do espírito do tempo sobre isso. Quando os primeiros sintetizadores apareceram, por exemplo, na gravação dos Beatles, né, já existiam sintetizadores na música experimental, na música moderna, mas os Beatles, no auge da sua popularidade, né, trabalharam no Strawberry Fields Forever, que é um single lançado em 67, com o Mellotron, aí na foto, que era um teclado sintetizador que trabalhava com fitas pré-gravadas, com samples, né? Então, o Paul McCartney conta que houve a preocupação da música ser barrada pelos sindicatos de músicas na Inglaterra, porque os sindicatos eram muito vigilantes, muito rigorosos quanto à verdade da música entregue nas gravações, que a música fosse feita por músicos, né? E ali você tinha um conjunto de flautas executadas por um gravador de samples. Então, quando eles fizeram a introdução do Strawberry Fields Forever, pensaram se a música não seria vetada pelo sindicato. Um ano depois, quando os Beatles apareceram na BBC para apresentar a música Hey Jude ao vivo, eles precisavam de um arranjo musical que maior do que eles quatro poderiam dar conta. Mesmo nós fizeram duas apresentações, Hey Jude e Revolution. As duas contavam com mais elementos do que eles quatro poderiam tocar ao vivo, né? Mais camadas de guitarra, mais camadas de piano, e aí teclado. Então eles usaram playback, mas o playback era proibido pela lei de radiodifusão na Inglaterra, porque era considerado um falseamento artístico. Então eles mascaram o playback, tocam por cima do playback para ver se conseguiam não ser percebidos. Né? Então eram mecanismos, tecnologias de usar a gravação como parte da performance, como parte da composição. É você dizer, a minha música inclui essas camadas sonoras, eu preciso do registro pré-gravado, eu preciso do registro alterado e tal. Então esses recursos eram parte da composição criativa, não eram falseamento. Eles até nascem como ideia de falseamento. A preocupação da regulação de radiodifusão na Inglaterra era que não se enganasse o público, né? O público precisa ouvir música sendo tocada ao vivo por músicos e não dublada. Mas ali não era visto como dublagem, era visto como camada, né? Então a utilização da técnica do registro sonoro para a construção de performance ao vivo, para a construção de realidades sônicas e memórias sonoras, já é antiga. Tem uma grande marca histórica nas Goldberg Variations, gravações do pianista Green Gold, quando ele abandona os concertos ao vivo para se dedicar aos estudos em 1964. Então ele entende que gravar
essas músicas do bar com a possibilidade de edição, de mexer em rotação, de correção do registro no estúdio, vai chegar numa entrega que para ele era muito mais ideal para a altura da obra, né? Passa pela música eletrônica, eletroacústica, chegando até hoje. Então você tem Stockhausen, John Cage, Gilberto Mendes aqui no Brasil, tem vários compositores que vão começar a usar os materiais tecnológicos como instrumentos. E quando eles são eventualmente apresentados ao vivo, você precisa levar equipamentos eletrônicos, você precisa levar gravações pré-montadas, então você tem usado como composição criativa. Então eu pergunto, quais são as possibilidades de atualização, alteração do passado, construção do futuro sonoro por meio da IA, né? No contexto mais amplo do estudo de gravação e da escuta contemporânea. Ou seja, resumindo, como a IA pode ser usada assim como recurso criativo, mais do que assujeitamento à lógica do algoritmo, né, para não cair em nostalgia também, um aprisionamento nostálgico, né, no passado purista. Então, para terminar, eu coloco esses dois fatos. Entre 2023 e 2024, alguns importantes lançamentos do universo dos Beatles, né, pautaram no âmbito massivo uma questão sobre o uso da IA como ferramenta no processo já conhecido de reciclagem de relançamentos de álbuns para o mercado que está reaquecido pelo streaming e também em certos nichos para a volta do vinil, né? Foi a remasterização do álbum Revolver, que é de 66, que foi lançado em 2022, e antes do álbum Lady B, que é de 70 e foi lançado em 21 agora, uma remasterização. Todos os dois casos com pistas separadas artificialmente. São álbuns gravados em 4 ou 8 pistas, o Revolver em 4, o Lady B já com um gravador de 8 pistas, mas que contém várias pistas, então as pistas eram gravadas juntas, você gravava a guitarra, baixos e bateria, cozinha, depois juntava numa pista só para liberar uma, toda a orquestração, às vezes 30, 40 peças de orquestra numa pista só. Com a IA a gente consegue separar essas pistas e remixá-las, né? E aí remasterizar tudo de novo, só que artificialmente. Então o Machine Learning escuta as pistas agregadas e recria elas separadas. Isso revelou sonoridades antes inviáveis para tecnologias de masterização e compressão do passado e atualiza esses registros para o ouvido da supercompressão de hoje, né? Tem toda uma discussão de que o streaming criou um ouvido que ouve um som muito mais comprimido do que antigamente. E esse é o ouvido da nossa época, né? Então, de repente, um dos trabalhos também era atualizar os trabalhos de masterização, os projetos de masterização desse catálogo dos Beatles. Tem também a remasterização do álbum Mind Games de John Lennon, o álbum solo de John Lennon, que marca a ida dele para Nova York, que é desse ano, 2024. E um fato curioso, a remasterização foi feita com a mesma ideia de separar as pistas e remixá-las todas, coordenado pelo filho dele e da Yoko Ono, Sean Lennon, e ele foi muito criticado por alterar os volumes dos instrumentos, mas especialmente na faixa One Day at a Time, em que ele apaga um solo de saxofone do músico Michael Brecker, músico de estúdio de Nova York, que tinha feito um solo de saxofone, um solo tirado na nova mixagem, né? O Sean Lennon, o diretor de masterização desse novo lançamento, tinha a ideia de tornar os registros mais orgânicos, né? Ele achava que a gravação coordenada pelo pai dele em 1973 tinha muitos elementos sonoros que na época era chamada parede de som, né? Que ele queria deixar mais vivo, como se fosse tocado ao vivo. Então ele acaba tirando um solo de saxofone. Isso foi muito criticado por alterar o registro do passado. Alguns audiófilos e bitomaníacos disseram que isso foi uma espécie de crime, mas ele tem o poder de atualizar, de reformular esses registros a partir de uma tecnologia que é de machine learning, que é de IA, que é de separar as pistas para remontar a música. Podíamos fazer isso, mas áudios, registros de uma época em que as pistas estavam juntas, né, no mesmo canal, não dava. E o grande fato que ocorreu em 2023 foi o lançamento da faixa póstuma dos Beatles, Now and Then, que é a terceira faixa de uma reunião dos Beatles ocorrida em 94, 95. Eles conseguiram
trabalhar em 3 faixas a partir de cassetes que eles receberam da viúva do John Lennon, Yoko Ono, artista Yoko Ono. Os cassetes eram gravados em uma pista só, com som ambiente, né? Então havia um nível de ruído, estava instrumento e voz no mesmo canal. Eles conseguiram arrumar 2 dessas músicas para gravar por cima, mas a terceira estava muito ruim porque havia muito ruído elétrico, muito hum, né? E não desistiram. Em 2023, Paul McCartney pega essa fita e leva para o Peter Jackson, que havia coordenado as remasterizações do álbum Let It Be e do documentário Get Back, que conta a história desse álbum, para que ele fizesse, através de machine learning, a separação de piano e voz e a extração do ruído elétrico. Então, em 23, com a voz do John Lennon recriada sem ruído do cassete, sem o piano, que estava registrado no mesmo canal, foi lançada com a instrumentação atualizada pelos Paul McCartney e Ringo Starr e com as guitarras deixadas pelo George Harrison em 95. Isso acendeu um debate sobre os limites do IA para a recriação de áudios do passado. O debate é essa voz limpa. Há um mini documentário que saiu no YouTube e que mostra, a gente percebe a comparação da voz como estava no cassete e depois quando ela é entregue, separada e limpa pelo Peter Jackson. A gente consegue ouvir ela isolada no documentário e é impressionante. Então, porque essa voz limpa é uma recriação maquínica do machine learning do registro original feito num cassete, numa fita magnética analógica. Então, assim, ao pé da letra não é a voz do John Lennon, é uma imitação digital da voz se tivesse sido gravada adequadamente. Mas essa discussão acaba sendo invalidada, aqui o Peter Jackson, na cena do mini documentário, porque apesar da voz do John Lennon ser uma recriação digital, esse método não é novo. Ele vem da transferência do analógico para o CD nos anos 80. O CD é uma recriação digital do arquivo sonoro que era físico, impresso no vinil. No CD ele é uma sequência de códigos digitais que imita o som físico, né? Então a gente já está acostumado com isso. O kit salário então dos samples, né, que são criações musicais a partir de manipulação de pedaços de outras músicas. O álbum Introduction do DJ Shadow, que é de 86, ou o álbum Paul's Boutique do Beastie Boys, que é de 89, são precursores de álbuns 100% sampleados, né? Onde todas as músicas, apesar de originais, são feitas com pedaços recortados de músicas pré-existentes. Mas a discussão mais profunda de se analógico é real e digital é imitativo, né? Essa discussão não é nova, ela data da transferência para o CD e depois para o computador. Então isso tem a ver com os usos da tecnologia a favor do artista numa disputa de força que será sempre desigual, porque a indústria tem muito mais recursos. Mas o debate aqui é sobre o quanto o artista pode usar da tecnologia para processos artísticos e não só deixar que as tecnologias sirvam à financiarização da indústria musical e à precarização crescente do trabalho do artista, né? Essa é a discussão. Tem outro livro novíssimo que é Abalar a Cidade, do artista ativista inglês Alexander Bier, que acabou de ser lançado no Brasil em 2024. Então, nesse livro, Alexander Bier afirma, aspas, que uma subcultura libertadora, para não dizer uma contracultura, não pode prosperar apenas na dimensão online, fecha aspas. O que significa isso? Significa dizer que os sistemas algorítmicos eles estão a priori a favor da indústria financiarizada. É um princípio do sistema algorítmico que ele trabalhe pela indústria e, consequentemente, esse cenário de precarização da escuta e do artista. Mas as inteligências artificiais, o machine learning e os próprios procedimentos algorítmicos podem ser usados a partir de uma contracultura. A ideia desse livro, a utopia do livro, né, é que há uma ligação direta entre as infraestruturas de dissidência e uma transformação das instituições da vida cotidiana. Então, quanto mais estruturas de dissidência, ou seja, iniciativas de reapropriação das ferramentas, dos espaços, no caso do livro, dos espaços da cidade, ou no caso dessa nossa discussão, apropriações das tecnologias digitais e de IA por parte da criatividade humana, quanto mais casos nesse sentido,
maior possibilidade de transformação aí de políticas públicas. Essa é a pauta também do Leonardo Demarque no final do livro, né? Que a gente começa a pensar por novas políticas de direito autoral, distribuição de renda e de regulação do streaming, de acordo com o país em que ele está instalado. Então é preciso que haja dissidências, que são reapropriações das ferramentas digitais no campo criativo. É isso. A gente só teve, por exemplo, quando a indústria fonográfica concentrou o suporte de registro no disco de vinil na década de 70 e 80, e isso conjugado com a rádio e TV sendo os principais divulgadores da produção fonográfica, a gente só teve dissidências contundentes quando produtores musicais subalternizados começaram a abrir suas próprias fábricas de vinil, seus próprios selos. Isso foi muito forte no Pará, onde eu vivi, nasci, e tenho até hoje ligação total. Isso foi muito forte no Pará, na indústria do brega, que começa não só a gravar seus próprios discos, mandando fabricar independentemente os vinis e criando uma indústria de vinis do brega, de LPs do brega, como também a importar e reeditar LPs da Guiana Francesa e do Caribe amazônico, que é o surgimento da lambada, né, com essa relação do relançamento dos discos caribenhos em Belém, Macapá e Manaus, misturado com uma cena musical local que também gravava seus próprios discos em selos locais. E aí a gente tem momentos em que artistas do Pará, como Pinduca, como Alípio Martins, passam a rivalizar com grandes vendedores de discos como Roberto Carlos, localmente, né? Então, a grande indústria, os grandes multinacionais do disco, ali localmente tinham que lidar com pequenos selos, do Carlos Santos, que estavam lançando a lambada caribenha e lançando ícones como Alípio Martins. Então, assim, quando há dissidências que usam do mecanismo da indústria, a gente tem a possibilidade de alguma transformação institucional. Então, eu acho que o uso dos Beatles pela IA pode ser um ponto de reflexão, apesar de ser uma banda do mainstream e tal, super conhecida, mas pode ser um ponto de reflexão onde, historicamente, a tecnologia sempre vinha sendo usada como ferramenta criativa. Que antes dos Beatles, o pessoal da música moderna, da música contemporânea. Né? E aqui no Brasil, quantos exemplos do Tom Zé, né? O Rigo Barnabé e o tropicalismo. Bem, então essa é a minha contribuição. Espero colaborar e participar de uma próxima presencialmente, que é a minha preferência. Muito obrigado, gente. Deixo meu contato, @Marcelo Spinetta Gabay, no Spotify e nas redes sociais do Instagram. Obrigado e até mais. Traz muitas reflexões e apresenta um contexto bastante amplo aí sobre a presença da inteligência artificial nas mídias e no pensamento musical. Então, na sequência desse trabalho, eu quero convidar o professor Dario Pequena a fazer a sua comunicação para darmos sequência aqui a essa mesa. Muito obrigado. Eu estuve falando esta manhã, trato de falar um pouco português, ¿verdad? Estoy comenzando, así que voy a hacer una luz. Yo quiero practicar un portugués con alguien que quiera hablar español. Al final, si quiere alguno hablar español, podemos combinar y hacer una práctica para aprender. ¿Enseña portugués? Yo enseño español. ¿Okay? Bueno, voy a hablar acerca de una experiencia de encuentros basados en música que se lleva a cabo en la República Dominicana desde hace 20 años. Este proyecto se llama Música, Identidad y Cultura en el Caribe. Este proyecto empezó a raíz de algo que se produjo en el año 2001.
tiene que ver con el libro mío que se titula La Pasión Danzaria, que anoche estaba hablando de eso, la presentación de la versión en portugués, ha pensado que la danza, que después de tener el premio en Casa de las Américas, el Premio Internacional de Musicología Casa de las Américas, en la República Dominicana se combinó con la publicación del libro por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, me hicieron miembro de la Academia, y la difusión que yo hice de que el merengue como género musical en 2004 se cumplía 150 años de documentación. Entonces hubo un movimiento para conmemorar la antigüedad de ese género musical, el merengue, porque siendo una música tan antigua relativamente, tenía tanta vigencia pública, todavía era un género más antiguo que el jazz, que el tango, bolero, son y muchos otros géneros de América Latina. Sin embargo, tenía mucha presencia todavía en la escena musical dominicana, del Caribe e internacional. Así, esta idea de conmemorar esta fecha llamó la atención de algunas fundaciones privadas y del Ministerio de Cultura. Entonces, yo, que había sido fundador del Instituto de Estudios Caribeños, aquí está, hicimos una alianza, de eso se trata, para crear entre varias instituciones que es el Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe, como un programa regional en el Caribe para involucrar a los países de la región y aquellos países donde la música caribeña tiene mucha presencia o donde se ha estudiado la música del Caribe. Es decir, su objeto central es este tema de la música en relación con la identidad y la cultura caribeña. En ese enfoque estaba incluido Brasil, porque la parte litorana, la costa norte, la costa este de Brasil, tenía cierta relación musical, también cultural e histórica, pero musical con el Caribe. Esta mañana se estaba hablando de la presencia del bolero en los años 40, años 50 en Brasil. Bueno, bolero latinoamericano, pero es una música que se comienza a desarrollar y a expandir desde el Caribe. Tengo un video, voy a ver si puedo presentar. Un momento, por favor. La realización de este congreso, de este evento. Hay personas de Brasil que han vivido esta experiencia. La
Arnaldo Ulloa, Simón Luis Pereira, y después de este congreso al que ellas asistieron, otros brasileños también acudieron al evento. Hay un segundo video más anterior, lo voy a presentar para poder decir las otras ideas que traigo esta tarde. Vamos a ver si funciona. Este es más activo. Un momento, no tiene sonido. Nos conformamos con las imágenes. No sé por qué no sale eso. Okay. Creo que las imágenes bastan. Esta alianza estratégica ya con 20 años ha podido parir una serie de conocimientos, porque con esta alianza lo importante es que hay un cambio en la República Dominicana particularmente, pero proyectada al Caribe en cuanto al tema de la música. Tradicionalmente se ha visto solamente la música como un divertimento para fines recreativos, y particularmente en la República Dominicana los estudios de la música eran más bien descriptivos. Se describían géneros musicales, había anécdotas, era algo anecdótico sobre los músicos, no había un pensamiento sobre la música. Y a partir de este congreso se empieza a pensar la música en su relación con múltiples temas, ejes que atraviesan a la música, pero no siempre había esta relación. Como proyecto teníamos que establecer una estructura, y entonces el modelo organizacional para viabilizar estas inquietudes fue establecer las instituciones, un comité organizador de las 3 instituciones, luego un comité de honor que pudiera integrar a las figuras, grandes figuras artísticas que difícilmente aceptan asistir a un congreso a compartir sus biografías, a compartir su arte, si no hay un contrato de por medio, porque los grandes artistas están manejados por managers. Entonces, ¿cómo lograr traerlos sin que ellos piensen que van a dar un concierto, sino que van a hablar, a dar un testimonio de su vida, de su arte, etc.? Entonces, integramos a través del Comité de Honor haciendo un homenaje a estos artistas, pero en este comité también integramos a los patrocinadores, auspiciadores, las empresas que dan recursos para este congreso, designan personas para representarlos, así están presentes en el congreso. Y entonces, este comité también integra grandes investigadores, digo grandes en el sentido de su reconocimiento público nacional e internacional, para ser invitados especiales al congreso. Y finalmente, un secretariado lo manejábamos en el INEC, el Instituto de Estudios Caribeños, que tenía que a su vez integrar un comité académico para la selección de las disertaciones, hacer la convocatoria, organizar la publicación del libro. Hay una colección de libros, todavía están en aduana, no me los he entregado, por eso no están aquí, espero que me lo entreguen aquí a mañana. Con una colección de libros, ya tenemos 7 libros, bastante voluminosos todos, uno de ellos sobre el bolero. Ahí están las disertaciones de Luisa y las compañeras que participaron en ese tiempo. Bueno, aquí están algunas imágenes de qué hacemos en el Congreso. Aparte de las conferencias, de los paneles de debate, también hay
dos cosas importantes. Uno, la presentación en vivo de la música que se trata en un congreso. En el congreso que se dedicó a la bachata, toda la representación y la muestra musical era relacionada con la bachata. Cuando el congreso era de bolero, eran artistas de bolero. Cuando el congreso era de trovadores, los trovadores, en vivo. ¿Okay? Pero esos mismos artistas que también subían al escenario, en el congreso tenían unas tertulias, así denominadas, tertulias musicales, donde narraban su experiencia, sus vivencias, daban su testimonio de vida. Y eso es una cosa sumamente rica, porque muchos participantes, y después los que leen los libros donde están esos testimonios, se dan cuenta de muchas cosas que no sabían acerca de los artistas. A veces, por ejemplo, artistas que tenían un gran reconocimiento, pero no sabían leer música, no sabían tampoco escribir música. Entonces, esos son como, especialmente para académicos que vienen de Estados Unidos, de Europa, como cosas sorprendentes. Pero ¿cómo tú haces esta música tan rica y no sabes, te ponen una partitura al frente y no puedes ejecutarla? Esa es la creatividad autodidáctica. Bueno, porque eso ellos lo confesaban en el mismo congreso, hablando, ¿no? Otra cosa importante del congreso es su perspectiva. Tenemos un diseño conceptual y metodológico. Por una parte, en el aspecto teórico, para generar un pensamiento crítico en el tema de la música, también con un espíritu pedagógico para impactar en las academias, en las universidades, en los estudios de música, y un carácter interdisciplinario, puesto que la música de por sí es interdisciplinaria. Se estudia desde la sociología, la antropología, la musicología, la etnomusicología, la psicología, la economía, la comunicación, etc. Y bueno, luego tenemos la estructura académica propiamente dicho, de las plenarias del Congreso, las mesas con los paneles temáticos, las conferencias, etc. Perdón. Aquí se fue algo. Aquí tenemos una experiencia, quise poner esta ilustración porque Luisa lo vivió cuando en el Congreso, en el tercer Congreso, tuvimos a José Feliciano, a Omar Portuondo y Olga Guillot. Tenían 60 años, no 60 no, 50 años que no se juntaban. Olga Guillot y Omar Portuondo. Omar estaba en Cuba, Olga Guillot emigró desde Cuba. Y durante el mismo Congreso, al principio había resistencia de las dos a juntarse porque no querían aparecer en público. Una representando el exilio cubano, otra representando a Cuba, a la revolución. Entonces había ese temor. Pero finalmente, en uno de los conciertos, logramos que se fueran acercando muy disimuladamente hasta que se abrazaron. Cuando se encontraron, un abrazo con muchas lágrimas, porque fueron compañeras íntimas del arte en su juventud. Y la cuestión política las separó. Solamente la música volvió a reunirlas en este congreso. Así que a partir de ahí no tuvieron miedo de que la prensa tomara fotos, publicara que se habían reencontrado. Era algo artístico, no tenía que ver con política, ideología, cada una mantenía sus ideas. Pero en la música estaban las dos cantando bolero, eran boleristas independientemente de su pensamiento político. Entonces, ¿por qué menciono esta anécdota? Porque parte de los enfoques del Congreso es también, además de los géneros musicales, la cuestión de los pensamientos, de las ideologías,
Naturalmente hay muchos otros temas. Quiero decir que, por ejemplo, en la República Dominicana, desde la época colonial había una ruptura, una separación por clase social y por grupo racial en materia de música. Creo que en Brasil también, ¿no? Pero pocas veces eso era un objeto de análisis para explicar la música y los bailes en relación con las clases sociales y con los grupos raciales. Este congreso posiciona esos temas en primer plano. Por eso hablaba de pensar la música. Y naturalmente, a través de estas disertaciones y de las ponencias, venían todo lo que eran las innovaciones de la música, las transformaciones, las historias musicales, también los estudios de organología, sumamente importantes porque la organología habla de la prehistoria de los géneros musicales. Cuando los géneros se generan, por lo general, los instrumentos con los que nacen ya existen. Entonces hay una prehistoria que viene a través de la organología y las influencias externas, porque como sabemos es muy importante o son muy importantes las presencias o las audibilidades de Europa y de África en la música del Caribe. Pero por la cuestión racial había una actitud de invisibilizar o marginar la cuestión de África. Es a través de estos congresos que se empieza a adquirir valor, a darle méritos a la herencia musical africana en la República Dominicana y en el Caribe. El folclore musical, la tradición en la que se vincula la música, tanto autóctonas como la europea, la africana, dando lugar a los géneros que hoy son predominantes en el Caribe, a través de el acriollamiento, la criollización, lo que se llama la criollización de la música. Ya no es la música africana, tampoco es la música europea. Es una simbiosis, lo que llamamos un sincretismo musical, una mezcla que genera algo nuevo. Herzog hablaba de préstamos, ¿verdad? En la que hay algunas tradiciones que pierden parte y otras, y que toman prestada de otras tradiciones y se funden en una nueva cosa, una nueva música. Bueno, quiero mencionar finalmente algo que me parece relevante, el tema de género, porque así como la cuestión racial y la cuestión de clase social, todavía más la cuestión de los géneros sexuales. O sea, no solamente los géneros musicales, también los géneros sexuales, en particular la mujer, la presencia de la mujer en la música, era otro tema invisibilizado, marginado. No había un realce del papel protagónico de la mujer en la música y en los bailes. Y a través de estos estudios se comienza a dar valor a esa participación. Y por último, el tema de lingüístico, porque muchas de estas palabras que denominan géneros musicales, merengue, bolero, guaracha, mambo, cha-cha-cha, muchas veces no se encuentra una explicación musical al nombre de estos géneros. Y entonces, ¿cómo se vincula la música con el tema del lenguaje? No solamente en el nombre de los géneros, también de ciertos instrumentos musicales. Por ejemplo, en el merengue no se le habla, no se nombra como tambor. Se usa un tambor, pero no tiene un nombre masculino. El nombre fue feminizado, tambora. Pero también otro instrumento en el mismo género, el güiro, no es güiro, es guira. O sea, la feminización de los nombres de ciertos instrumentos musicales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre que esos procesos se producen en la sociedad, en el terreno de la música? Ahí estamos hablando del tema lingüístico. Bueno, todo esto tiene que ver con las terminologías
nomenclaturas y las conceptualizaciones de la música, porque la explicación de las terminologías es la que nos lleva muchas veces a África, o nos lleva a ver las mezclas que se dan, la evolución de los géneros musicales. Creo que si algo hemos aportado en este proyecto de música y identidad en el Caribe, es a poner a nivel global en relieve que hay un patrimonio musical que no es solamente patrimonio de un país. Si nos vamos al nacionalismo musical, cada país cree que tal género es propio, por ejemplo el merengue, que es puertorriqueño, que es dominicano, que es haitiano, o el bolero, que es cubano, que es mexicano, que es dominicano. Son géneros que desde su origen mismo vienen por diferentes vías. Son géneros compartidos entre varias culturas. Así que aquí no vale mucho el nacionalismo. Son géneros compartidos entre diferentes nacionalidades. Por tanto, no es solo el patrimonio musical de un país, es de la región, y no solo de la región, sino también del mundo, porque hay muchos géneros musicales que son expresión de esa simbiosis que se da entre Europa, África y América en el Caribe. Esa riqueza es única, de tal manera que, por ejemplo, el Congreso ayudó mucho a que varios de los géneros musicales que son de la región hayan sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la lista del patrimonio, que empezó en el año 2002. Muchos de estos géneros adquirieron legitimidad académica a través del Congreso y han sido valorados después en la UNESCO y los han declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la República Dominicana por lo menos tenemos 4 patrimonios musicales. Así hay Cuba, Colombia, Haití, etc. De manera que creo que hemos hecho un aporte importante en esta materia, y ahora quisiera terminar diciendo que me gustaría que podamos establecer algo más permanente entre el Caribe y Brasil. Lo que dije para el Caribe, yo creo que también es válido para Brasil, pero hay como una separación, una distancia entre el Caribe y Brasil. Me gustaría que podamos después informalmente dialogar, a ver cómo establecemos una red. Hay espacios, hoy es fácil, a través de los medios digitales, los medios virtuales, de hacer un acercamiento, pero me gustaría que podamos establecer eso, una red Brasil-Caribe, Caribe-Brasil, si les parece a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos aqui a participação do professor Terrada, uma excelente comunicação acerca da cultura caribenha, essa cultura assim, um tanto quanto desconhecida para nós, né? E essa prova de que o meio acadêmico vem fomentar e fortalecer essa troca, essa simbiose de culturas, não é? E eu desejo realmente que tudo isso seja cada vez mais compartilhado, para que a música ela tenha um significado na vida das pessoas, né, cada vez mais ativo e culturalmente presente, né, não só como uma mercadoria cultural, mas como um fenômeno cultural na vida das pessoas, né? Que é o que fica muito presente tanto na primeira quanto na segunda comunicação, né? Essa manifestação da música que surge de uma atividade social das pessoas, né? Então, para dar sequência à nossa mesa, eu vou convidar aqui o
o Cássio Laranja para fazer a sua comunicação. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ricardo, uma honra. Quero de coração agradecer a querida amiga Luísa pelo convite. Mais uma vez estamos aqui, depois de 20 anos, tive a honra de participar da primeira edição do Musimid, que já se tornou uma referência, né, tanto no meio acadêmico, musical, uma referência de estudos, de boas ideias. É uma grande honra poder estar aqui sentado conversando um pouquinho com vocês. E, na verdade, eu venho um pouco na contramão da inteligência artificial, eu venho na contramão de tudo isso para mostrar para vocês um pouco dessa nossa experiência, em cima de tudo e todos os temas que foram apresentados. E, não por acaso, nós vamos complementar e nos conectar entre os pensamentos e as ideias. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, para aqueles que me conhecem. Sou produtor cultural, nós temos um trabalho com rádio já há mais de 30 anos, uma rádio online. E a música sempre foi uma referência na minha vida. Eu sempre acreditei que a música tem esse poder de conectar as pessoas, de aproximar as pessoas e, acima de tudo, salvar as pessoas. Tenho inúmeros exemplos pós-pandemia, antes da pandemia. Então, eu posso dizer isso com conhecimento de causa e muito orgulho, que a música sempre movimentou a minha vida dessa forma. Tive uma carreira profissional paralela, mas a música sempre foi meu norte, vamos dizer, a minha missão. E eu estou muito honrado hoje de estar trocando algumas experiências frescas do mercado, principalmente do mercado de produção. Ultimamente me especializei, nós temos aqui em Santos 2 festivais, um festival de bossa nova, que é o Rio Santos Bossa Fest, que acontece sempre no mês de janeiro, e o Rio Santos Jazz Fest, que acontece sempre no mês de abril. O Rio Santos Jazz Fest, há 12 anos já, recebe a chancela oficial da Unesco, com muita honra. Nós aqui fazemos aquele grande evento do dia 30 de abril, que é o International Jazz Day. International Jazz Day é uma comemoração mundial, onde nós celebramos em todas as partes do planeta o gênero jazz. Fazemos aqui também com a Bossa Nova, e os festivais já há 12 anos deixaram um legado na cidade. Nós temos 2 leis municipais que reverenciam e que fomentam para as futuras gerações o que é a importância da Bossa Nova e a importância do jazz aqui na nossa cidade de Santos. Isso desde 2014. Então, eu tenho muito orgulho que os festivais já deixaram o seu legado. Não vamos entrar na questão política da história, porque eu não consegui ainda viabilizar projetos sociais conforme nós imaginávamos, mas, acima de tudo, estamos deixando a marca tanto da Bossa Nova quanto do jazz. E eu hoje vou falar especificamente mais da Bossa Nova, porque eu acabo de terminar uma turnê com uma artista da Coreia do Sul, uma cantora talentosíssima chamada Riki Anna, conhecida aqui no Brasil como Rina, que acabou de ontem, exatamente ontem, lançar na Coreia do Sul e no Japão este LP. Então ele trouxe, como eu falei, em contramão de tudo isso que vocês estavam falando de inteligência artificial, mostrando para vocês que o mercado físico ainda existe e ainda vai continuar existindo por muitos e muitos anos. Com toda a tecnologia, com toda a troca de informações hoje. Está aqui, uma prova. Um disco de uma cantora da Coreia do Sul, que foi gravado com o mestre, um dos criadores da Bossa Nova, o querido amigo Roberto Menescal, com 84 anos, ainda em plena atividade. Nós fizemos um show de lançamento recentemente no Rio de Janeiro, que foi o único local que nós pudemos contar com a presença do Roberto Menescal. Fizemos São Paulo, passamos aqui rapidamente por Santos, aqui nós não fizemos shows, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Então, estou mostrando para vocês que a Bossa Nova hoje é uma linguagem universal. A música tem esse poder. E, coincidentemente, poucos dias atrás, não sei se vocês ficaram sabendo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é o berço da Bossa Nova, onde tudo aconteceu, a Bossa Nova nasceu como um movimento, se transformou num gênero, e hoje eu ouso dizer que é uma linguagem universal. Ele falou o nosso
nosso querido amigo Caio, a música hoje, né, ela não tem mais a propriedade territorial. Então, estou mostrando um exemplo aqui de que num país, do outro lado do mundo, a 35 horas daqui, que respeita, que propaga e que difunde a bossa nova. Essa artista, inclusive, dá aulas na academia de Seul, numa universidade, falando sobre música brasileira. Nós tivemos a honra de passar praticamente 8 dias no Rio de Janeiro, então nós fomos nas livrarias, eu indiquei bibliografias, livros do Zuz de Mello. Este livro que foi lançado agora recentemente, que até trouxe, que é do nosso mestre Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, feito pelo querido Rui Castro, né, que é o grande historiador, o grande conhecedor de música brasileira, né, e ele acabou esse livro, está fresquíssimo, são 99 crônicas escritas sobre Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Então, esse momento é muito importante para mostrar para vocês que a bossa nova, ela está pujante, ela está firme, ela está forte, ela está sendo recriada com novos compositores, com jovens compositores e com artistas, vamos dizer, tradicionais, né? Nós temos aqui, eu trouxe alguns materiais dos bossa nova, que são os queridos e saudosos agora, né? João Donato e Carlos Lira, juntando-se a Roberto Menescal e Marcos Vale. Eles lançaram recentemente discos com bossas novas, compostas agora, nos anos 2000 e alguma coisa. Então, gente, eu provo para vocês que a bossa nova tem essa força, né? A bossa nova que, como eu falei, começou com um movimento musical, gênero, e hoje é uma linguagem universal. E tudo por conta desse senhor aqui chamado João Gilberto, que em 1958 rachou a música brasileira, né? A música popular brasileira, quando com aquela sua batida, né, revolucionária. Esse disco, que é de 58, em 10 de julho de 1958, ele gravou Cheio de Saudade, que foi realmente um ponto determinante, né, para a etapa, vamos dizer, que se construiria da história da bossa nova. E aqui também eu trouxe alguns exemplos de músicos brasileiros que são reconhecidos no exterior. Esse músico chamado Sérgio Pereira, esses 2 últimos discos que eu trouxe para você, estou falando de discos físicos, tá, gente? Não estou falando de streaming, não estou falando de plataformas, não estou falando de YouTube, estou falando de discos físicos. Embora todos possam dizer que o segmento hoje da música vai migrar justamente para a tecnologia digital e tudo mais, estamos vendo em outros países, na Coreia, no Japão, próprio na Europa, os cafés, as pessoas se encontrando, buscando as mídias originais. E eu tenho orgulho disso, porque eu faço parte dessa geração que acredita, e estou mostrando para vocês esses discos aqui, os 2 ambos do Sérgio Pereira, que é um violinista do Rio de Janeiro, que está hoje radicado na Espanha. Ele viveu muitos anos em Nova York, é um músico que praticamente ninguém conhece aqui no Brasil, mas é um músico que tem prêmios. Esses 2 discos foram premiados agora recentemente com o Global Awards, foi para uma solenidade lá em Los Angeles. Músicos brasileiros, como por exemplo o Chico Pinheiro e o Romero Lubambo, também vieram a Santos recentemente num show lindíssimo no Sesc, são verdadeiras obras-primas da música. Esse disco, em homenagem a João Gilberto, foi gravado no Japão, com todos os artistas que vocês conhecem. Esse disco é raríssimo e não foi lançado aqui no Brasil. Tá? Aqui o nosso tributo a Carlos Lira, ele não viu esse disco pronto, ele faleceu um pouco antes, mas a obra dele de 90 anos está aqui, ó, registrada no disco lindíssimo lançado pelo selo Sesc. E mais recentemente esse disco de 2 grandes músicos americanos, Lee Ritenour e David Grusin, chamado Brasil, com participações de Ivan Lins, Celso Fonseca, Tatiana Parra e tantos outros artistas. Então, gente, eu quero dar essa pequena contribuição neste evento para mostrar para vocês que, apesar de toda a tecnologia, de todos esses avanços, são importantíssimos, né, para a nossa sociedade atual, nada vai tirar a capacidade. Vou usar o exemplo do próprio Ivan Lins, nós tivemos com ele agora recentemente lá em Brasília, ele estava em turnê, e a Rina gravou um disco com participação do Ivan Lins, ela gravou com todos os músicos, ela já vem do Brasil há mais de 14 anos, inclusive ela fala um pouco de português. Então eu voltei assim bastante inspirado para passar esse testemunho para vocês, de que realmente a gente tem que ter orgulho, assim como o nosso querido Danilo comentou, desse trabalho que eles fazem lá nos encontros, nos congressos,
A gente precisa realmente ter orgulho e saber que coisas boas estão acontecendo no mercado. E talvez, não sei se vocês sabem ou não, como eu falei, a Bossa Nova foi decretada como patrimônio cultural imaterial na cidade do Rio de Janeiro. Agora, e eu posso dizer com muito orgulho, desde 2014, Santos já tem essa bandeira fincada, que ainda, como eu falei, não conseguiram executar da forma como nós gostaríamos. Inclusive peço a vocês acadêmicos que lembrem dessas duas sementinhas que estão plantadas aqui, e não para benefício próprio ou dos festivais, não, para que a gente possa formar novos públicos, novas gerações, principalmente nos mais jovens. A gente sempre teve esse desejo com as assembleias municipais que a gente pudesse trazer as crianças engajadas. E eu que viajei agora recentemente no Brasil, posso ver muita gente jovem envolvida nas plateias. Isso me deixa muito, muito feliz. Embora, na contramão, os veículos de comunicação cada vez mais comprometidos com outras causas e menos com boas notícias ou com realmente o que importa, para que a gente possa crescer ou construir futuras gerações mais preparadas. Então, é a nossa missão. Vocês, como acadêmicos, eu, como produtor, que literalmente põe a mão na massa. E eu quero só complementar dizendo o seguinte: a música tem esse poder. Então, nós temos uma ferramenta muito importante, social, inclusive, que, como bem falou também, ela não é política. Como você vai com a forma que você consegue reunir, por exemplo, duas pessoas de pontos divergentes politicamente falando e que se abraçaram, por exemplo, no seu exemplo do festival. Só a música pode fazer isso. Então, gente, eu trago esse testemunho com muito carinho, com muita emoção. Eu estive vivendo isso, vou ver agora em novembro com outros artistas americanos. De uma certa forma, agora eu tenho virado meio que especialista desse convívio de músicos que têm muito interesse em buscar aqui no Brasil essas informações, que amam o Brasil. Eu agora em novembro trago de novo o Martin Pizzarelli, que é uma das maiores famílias da cena do jazz. Buck Pizzarelli, seu pai, John Pizzarelli, guitarrista, e o Martin, vamos dizer, na terceira, até por conta da idade, já é a quarta ou quinta turnê que nós fazemos aqui no Brasil, e eles são apaixonados pela música brasileira. Então, gente, nós temos que ter orgulho desse momento da nossa música, independente de todas essas tecnologias. O próprio Ivan Lins, como eu estava falando, Ivan está fazendo shows hoje, está já com quase 80, ele não precisava mais fazer isso, mas ele disse: eu preciso fazer os shows. Ele tem uma entrevista famosa que está rodando na internet, dizendo que ele recebe dessas plataformas de streaming é algo vergonhoso, vergonhoso. E a gente ainda patrocinando, desculpe, agora faço um pequeno desabafo, nós patrocinamos essa indústria que ela é totalmente avessa aos bons valores e princípios. Então, estou usando o exemplo do querido Ivan Lins, estivemos juntos, como eu falei agora em Brasília, e ele está fazendo shows. Roberto Menescal, a mesma coisa. Tudo bem, não é só pelo dinheiro, não é só pelo cachê, porque eles não precisam, mas precisam, por que não? É antagônico o que eu estou falando, mas é verdade. Eles precisam sobreviver. E vão sobreviver do que? De direitos autorais, política dos direitos autorais. Eu que pago direitos autorais, é algo assim absurdo. Eu faço críticas severas à forma, e ninguém entra governo, sai governo, ninguém mexe nessa caixa preta dos direitos autorais. Eu quero que alguém que tenha conhecimento, que me fale, que me explique que o valor que eu pago, eu sou descontado em todos os shows que eu promovo, eu pago um boleto para a ECAD, que eles vão pagar, que esse valor que está sendo, entre aspas, recolhido, que é da cultura, não é para mim. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas para recolher esses impostos, que o ECAD, você sabe como funciona. Cadê a prestação de contas disso? Então, não sou eu que estou falando, estou apenas usando o que o próprio Ivan Lins disse recentemente. Essa entrevista está disponível aí na internet, dele assim, dizendo que ele recebe 0,0000000, eles são 100 zeros até chegar ao 1. Ivan Lins, um dos maiores, está aqui, o cara que está reverenciado no mundo inteiro, desde a década de 80, que foi criado por um dos grandes produtores, Quincy Jones, que levou no final da década de 80 para os Estados Unidos.
né? Depois de, na minha modesta opinião, depois de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, é o compositor mais, junto com Vitor Martins, né, que é o letrista e outros parceiros, é o cara do Brasil mais gravado, mais cultuado. O cara é gigante e, repito, precisa fazer shows hoje, em 2024, para de repente manter um pouco do seu bem-estar social merecido. Então, gente, eu acredito na tecnologia, acredito em todas essas novas mídias, mas eu ainda, o prazer de você pegar um disco, né, falando tanto das compressões do nosso primeiro parceiro que fez a apresentação, quer dizer, a falta de qualidade, nosso ouvido foi mal preparado, né, nós perdemos a noção da sensibilidade da boa música, e a gente que faz música ao vivo e a gente sente isso, a gente não pode perder. Então vocês, como verdadeiros batalhadores, né, cabeças pensantes, eu venho do outro lado, eu não sou acadêmico, eu sou da vida prática, eu sou da vida do dia a dia com os artistas e tenho o privilégio, né, de tocar, por exemplo, na rádio, músicos que eu tenho como verdadeiras lendas da minha vida. Eu tive o prazer agora, por exemplo, de trabalhar no backstage com o Roberto Menescal. E essa moça, repito, eu não ganho um centavo por conta disso, apenas para mostrar de novo para vocês. Ela gravou, uma coreana, gravou com o Roberto Menescal. Isso é para poucos, eu já falei para ela. E esse disco foi lançado coincidentemente ontem no Mercado do Oriente. Nós fizemos um pré-lançamento aqui no Brasil. Nós temos que ter orgulho, né, de propagar assim, como essa ideia de fazer a conexão com os ritmos latinos. A música, né, ela vem sempre de uma essência, que é a fusão da música africana, o jazz assim, com a música europeia, o lado mais emocional, racional, é tudo junto e misturado. A bossa nova, o que é? É uma forma de execução do samba, certo? É isso, é simples, é da essência do samba, não tem essa coisa, não, que é o jazz e tal, não. Historicamente, a gente sabe, é uma variação, veio do samba-canção, óbvio, teve uma mistura com, vamos dizer, as melodias, as histórias do jazz, a gente sabe disso, tudo bem. Eu não sou purista, não sou conhecedor de música, não leio uma nota, não leio uma partitura, mas eu sinto. E pela minha vivência, posso dizer que hoje nós temos que ter orgulho, principalmente desse ponto principal que está aqui hoje, que é a bossa nova, que se tornou uma referência, né, no mundo inteiro. É uma linguagem universal, eu diria que talvez a gente tenha até perdido a paternidade, né, porque a bossa nova, não, aqui na Coreia, no Japão. Vocês sabem quantos bares de bossa nova, de música brasileira, nós temos na cidade de Tóquio, mais ou menos, porque o último contato lá com músicos que estão, vocês têm ideia? Chutem o número, vai. 100. Quanto? 200. Poxa, vocês estão super otimistas. Nós temos uma base de 25 bares locais de música brasileira na cidade de Tóquio. Eu ouso dizer que nem em Santos, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, juntando todas as cidades, não dá os 25 lugares. É real. Então, gente, nós temos que continuar essa luta e essa vai ser a missão nos próximos anos. Tem horas que a gente tem vontade de desistir, mas não tem como, porque a música é essa coisa que apaixona, que transforma, que une, né? Por exemplo, ontem nós criamos uma conexão através da música, de um evento, de vermos que coisas comuns, pensamentos, eu não me conheço, mas somos bons amigos através da música, né? Isso é algo que, repito, só a música pode fazer. Então, eu não quero me alongar, porque nós temos ainda o nosso querido, né, mediador, também vai fazer a sua apresentação, estilo jobiniano, que eu brinquei com ele no início, em homenagem ao nosso mestre Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, para mim, que é o número 1, é um cara que realmente fez muito pela música brasileira. Quero também fazer uma homenagem ao nosso querido Sérgio Mendes, que partiu, infelizmente, essa semana. Eu tive com ele 2 vezes, lá na região do México, quando ele participou de um festival e simplesmente roubou a cena. E o Sérgio Mendes sempre foi um cara muito querido, muito generoso, muito talentoso. E os grandes nomes estão indo. Então, gente, nós temos essa missão de continuar propagando esses bons nomes, essas boas músicas que a gente tem. E eu queria também fazer vamos dizer, um agrado para vocês. Esse disco, eu fiz algumas compilações em CD, e eu gostaria que você se sorteasse para o seu público aqui, alguém,
Por favor, vocês ficam o nosso mediador, se vocês quiserem fazer um sorteio, criar uma pergunta, uma resposta ou doar. Esse disco é muito especial e ele tem toda vamos dizer, a característica da bossa nova. Um disco intimista, violão, guitarra, tem uma percussão também do Marcos Suzano e uma voz doce, suave, de uma cantora sul-coreana que tem assim uma verdadeira adoração pela bossa nova. Gente, eu quero agradecer de coração pela paciência, pelo carinho, pela oportunidade. É uma honra, uma alegria. Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Muito mais sucesso aí para esse evento, que a gente esteja aqui na 100ª edição. Posso esperar ou não? Estamos na 20ª, temos mais 80 e tal. Eu estou aqui, eu já estou de banho tomado. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço do coração. Viva a música. E repito, tem o poder de aproximar as pessoas, de transformar as nossas vidas e, acima de tudo, nos salvar. Obrigado de coração. A minha inteligência que é inteligência artificial. Ela vai ter esse meio sem jeito de ficar com o chapéu. Não, Esse é a marca. aí eu vou assumir o chapéu. Esse assunto já estou saindo. Pode assumir o seu lugar. Fique à vontade. Olha, deixa a permissão de você. Eu vou entregar a Heloísa para ela fazer. Luísa, faça o sorteio. Heloísa, faça as honras aqui que ofereceu. Encerrar. Você vê. Eu, depois dessa comunicação excelente aqui do nosso amigo Cássio Laranja, maravilhosa, vim até com o chapéu aqui, vim com o chapéu porque a Luísa disse assim, olha, vem com o chapéu e trago água porque está muito seco, está muito sol, e vende óculos de sol. Óculos de sol, evidentemente, vou tirar luz, né? Bom, e nem vou pôr o chapéu também. Mas isso me lembra também esse chapéu do Tom Jobim, do Jaquim Moranembal, né, que vive usando o chapéu. Né? Uma vez que eu encontrei com ele também estava com o seu defectivo chapéu, 2 semanas atrás. Né? O que nos traz a essa questão importante que a gente tem aqui, que é essa troca de informações, que a academia, ela, se não tem por objetivo principal, deveria ter, né, que é acumular esse conhecimento e trazer esse diálogo contínuo entre os vários setores, né? Entre a produção musical, os estudos e etc. Então, vamos pensar aqui. A nossa primeira comunicação, ela vai falar ali da inteligência artificial, mas ele vai destacar 2 coisas. A primeira, a questão da midificação, da questão da mídia, da questão do uso da tecnologia, mas ele destaca no final a necessidade da existência de uma prática musical que integre as pessoas, a música ao vivo. Né? Ou seja, de um ambiente, ele vai dizer, olha, lá em Belém do Pará, né, a gente tem a situação de um tipo de música, e esse tipo de música fomentou uma mídia que foi capaz de concorrer com grandes produções. Então, dado número 1. Ele vai dizer, então aqui a gente tem um dado importante, que é uma produção social local, né, que se faz presente através de uma mídia também, não só da presença física, mas ela nasce da presença, quando eu digo presença física, do show, dos espectadores e de todo esse círculo que cresce em torno disso. Muito bem. O professor Terrada vai nos falar da Teixeira. E eu já perguntei 2 vezes assim, Terrada Teixeira. Sério, uma dislexia, né? Vai nos falar aqui da música caribenha, essa tão desconhecida para nós no Brasil, que é como se Caribe não fosse América, né? Para brasileiro, Caribe não é América, né? É uma
uma coisa estranhíssima, né? Estados Unidos é América, o Caribe não é, né? Não é o Sul, né? Mas o Caribe passa muito por essa área de cima ali, né? Do norte do Brasil, é muito mais próximo do norte do Brasil. Então a gente vem conhecer a música caribenha por um outro viés, pelo viés do mambo, pelo viés do bolero, que entra via Estados Unidos. Porém, existe uma grande produção caribenha que a gente vem conhecer do outro lado da universidade, que é do som clave, né? Que você tem um livro interessantíssimo que é The Geometry of Rhythm, né? Falando de estudos bastante elaborados, né? Do ritmo através do padrão do som e do trezinho. Muito bem, então a gente tem esse diálogo aí. Mas ele vem trazer uma coisa assim, olha, aqui existe uma prática, aqui no Caribe, existe uma prática dessa música que não é só local, mas ela é regional, ela abarca todo o Caribe. Então ela se difunde em cada lugar, você tem a sua prática, mas existe uma identidade caribenha dessa música, né? Que eu estou trazendo para vocês. E a gente fala assim, olha, de repente eu não conheço, veja bem, 2021, dá para a gente conhecer qualquer coisa, né? Ou seja, está nas mídias, mas a gente, por algum motivo, não tem acesso direto. Talvez por quê? Porque isso não faz parte de uma realidade social nossa, porque mais uma vez a gente está esperando essa música dar uma volta ali pelo México, pelos Estados Unidos, para chegar no Brasil. Questionamento, está só para a gente pensar. Mas o certo disso é que existe um fenômeno localizado, um fenômeno de estabelecer isso culturalmente em um determinado ambiente social. Em terceiro lugar, veio o Cássio Laranja trazer para a gente a questão do patrimônio imaterial, importantíssimo, né? Porque o passado não é aquilo que passa, mas é aquilo que se construiu, né? E aquilo que se construiu que está presente, né? E aí a gente vai observar que a bossa nova, ela acabou se territorializando em lugares muito mais longínquos, né? Assim, antigamente, quando eu digo antigamente, nos anos 80, a Coreia não existia. Nos anos 80 só existia Japão. Então, no Japão tinha a bossa nova. Hoje a gente tem mais conhecimento da Coreia. A gente diz, na Coreia, em Seul tem bossa nova. Então, quer dizer, isso territorializou lá, que significa que localmente tem gente produzindo e ouvindo bossa nova. Isso também é através da mídia. Que mídia é essa? Ele veio trazer uma mídia física, um disco. Esse ano, um grupo chamado, antes de tudo vou dizer assim, a minha especialidade de estudo em mídias, em música, essa música popular dos anos 70, né? Um pouquinho depois da bossa nova, né? Essa nova, nos anos 50, anos 60 inteiro. Quando a gente diz anos 60, olha o problema. Não, a música dos anos 60 é contra a cultura. Não, a bossa nova divide todos os anos 60. Mas a partir dos anos 60, você começa a ter uma segmentação de coisas. Né? Muito bem. O que é que acontece? Um grupo dos anos 70, a Marca do Sol, comemora esse ano 50 anos de lançamento do primeiro disco. Até aí, efeméride. A gente comemora 50 anos de idade, eu já passei dos 50, a gente comemora muitas coisas, comemora 50 anos. Porém, um selo atual chamado Rocinante, um selo de discos de vinil, entrou em contato com a Warner, que é herdeira do espólio da Continental, e disse assim, olha, eu quero reeditar discos. Então, esse ano acabou de sair uma reedição, minha edição de luxo, do segundo disco da Marca do Sol, não do que comemora 50 anos, mas do outro disco, né, o Durante o Verão, em edição de vinil. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que eu sei que isso existe em vinil? Não. Quer dizer que tem gente que ouve isso em vinil. Né? Se existe gente que ouve isso em vinil, significa que existe um nicho social que se reúne para colocar a agulha no disco e ouvir isso em vinil. Está fora das plataformas. Né?
Ao mesmo tempo que o disco da Barca dos Rock está também no streaming. Você pode ouvir lá ele também. Mas o disco está sendo vendido. Você está vendo? Veja bem, se for editado, se está sendo vendido, é porque tem gente que compra. Percebe? Tem gente que compra. Se não comprar, você não gastava dinheiro para editar um disco. Né? Então, quer dizer, existe ali, nas mídias, um novo fenômeno, que é um fenômeno de localização. Então, a gente tem um fenômeno de globalização do streaming, mas tem um fenômeno local, através das presenças dos 25 bares em Tóquio, que é onde se reúne gente para ouvir bossa nova. Tem gente que compra o disco vinil da Barca. Né? 2 semanas atrás foi um show da série Álbum no Sesc Belenzinho, né? Comemorou aqui, trazia os 45, 46 anos do disco da Olivia Corro Risco, e a Barca do Sol, 3 dias esgotado, né? Lotado. Quer dizer, isso diz alguma coisa em relação à produção local. Então, quando a gente diz de inteligência artificial, isso todos são ferramentas. Né? Então, olha assim, então eu vou recorrer ali ao Adorno, né? Que é o Adorno, um filósofo, né? Cujo fantasma não deixa nunca de assombrar a academia. Né? Eu nunca pego um artigo para avaliar que não cite o nome de Theodor Adorno. Toda vez que eu pego um artigo sobre mídia, sobre fonografia para avaliar, tem que citar Adorno. Dá vontade de colocar lá no parecer, né? Deixa o defunto descansar em paz. Já morreu, acabou. Por quê? Porque ele vai falar, tanto ele quanto o Benjamin vão falar da perda da aura, da questão da reprodutibilidade técnica. Isso ele está falando em 1920, em relação ao disco, né, a gravação. Ora, se ele está preocupado ali em 1920 da reprodutibilidade técnica, o que diremos nós hoje em dia, no século XXI, acerca do streaming? Né? Então, quer dizer, a música morreu por causa do disco? Não, não morreu. Tanto morreu que a gente está estudando mídia hoje, né? Você está estudando mídia, o que é? Aquilo. Né? É aquilo que foi gravado. Então, quer dizer, há muitos anos atrás se discutia a questão do sampler, que o sampler ia matar a música. Não matou. Não matou. Óbvio que não. Né? Agora, a inteligência artificial vai matar? Claro que também não vai matar. Né? Obviamente, um dia vai morrer. Todo mundo vai morrer. Né? O Stephen Jay Gould, que foi um paleontologista, um geneticista, né? Infelizmente teve uma vida curta, mas uma produção muito significativa, nessa linha neodarwiniana. Né? Então ele diz assim, olha, desaparecer é lei, morrer é lei, sobreviver é exceção. Né? Então, quer dizer, tudo um dia vai desaparecer. Tudo tem um certo ciclo, óbvio. Mas não é por causa disso ou daquilo. As coisas coexistem, né? As coisas, elas se transformam. Então, principalmente nessa questão de algoritmo, de escolha por preferência, ora, quanto mais você permanece na mídia digital, mais você se torna um número dentro dos buscadores de preferência. Porque, veja bem, antigamente, eu digo antigamente, agora estou dizendo assim, anos 80, em que a rádio FM, até os anos 80, os anos 90, em que a rádio FM era um indicador forte de preferência. Né? O que tocava no rádio era o que as pessoas ouviam. Então, não existia algoritmo de busca. Existia o quê? Aquilo que tocava no rádio. Mas assim, aí fica a questão. Tocava no rádio porque era pago pela indústria fonográfica tocar, ou porque as pessoas manifestavam aquela preferência e logo as rádios tocavam para ter audiência. É a mesma coisa no buscador.
determinadas músicas são sugeridas porque elas são mais buscadas ou porque determinados segmentos pagam para que aquelas músicas sejam impulsionadas, né? Agora, independente disso tudo, independente de toda essa cena, existe o gosto pessoal, o gosto das pessoas que ouvem, que são essas pessoas que se reúnem para fazer e para ouvir música. Porque veja bem, quando a bossa nova começou, ele disse, Cássio, a bossa nova começou como um movimento, veja bem, movimento. E não era um movimento de gravadora, não foi nenhuma gravadora que inventou a bossa nova, né? Ele nasceu de um fenômeno de jovens tocando e criando uma música. E depois, claro, dado a uma circunstância da cidade onde ela estava envolvida, de uma conjuntura daquele momento histórico, a música se difundiu, né? E depois ganhou o que ganhou, porque era aquilo que era. Mas ela dependeu das pessoas terem criado e das pessoas ouvirem. Então, hoje acontece um fenômeno análogo. Isto é, as pessoas que se reúnem e ouvem música determinam o gosto e a produção musical, em maior ou menor escala. Ah, mas isso é uma questão utópica, idealista sua. Não, não é. Vou dizer por que não é. A gente tem um fenômeno em São Paulo do funk paulista, não sei se chama funk paulista, alguma coisa assim, né? Mas era um fenômeno localizado em algumas comunidades de gente que produzia determinado tipo de música, e aquele tipo de música subverteu a indústria de produção musical até se tornar ouvida no país inteiro. Quer dizer, mas era uma produção local, de algumas pessoas que faziam e outras que ouviam. Só para dar um exemplo muito, muito genérico aqui, né? De uma coisa que é de conhecimento geral de todo mundo, que inclusive foi parar lá numa grande emissora de televisão, um programa, uma pessoa que foi apresentadora, né? Que é um produtor musical desse gênero, etc. Assim, você vê como isso acaba ganhando uma dimensão de mídia também, mas é um fenômeno localizado. Ou seja, as músicas, elas nascem, os gêneros nascem sempre localizados, né? Mas eles acabam se territorializando. E por uma questão social, de preferência e de circulação, elas ganham o mundo. A mídia, né, em questão é a mídia do momento, né? E pode até voltar. Vinil ou CD ou digital, o que vocês preferem? Não sei. Você prefere amplificador a válvula ou amplificador a transistor? É uma grande discussão entre pessoas que tocam guitarra. Não, porque o som valvulado, porque o som transistor não vão chegar à conclusão nunca, né? Tem uns que gostam de um, porque é uma questão assim, tanto quanto subjetiva. Não, mas eu vou provar para você numericamente, aí o outro prova de outra maneira. Então, existem essas duas questões. Da mesma forma, a mídia, né, em que isso está inserido, não, eu prefiro ouvir um vinil, eu prefiro ouvir um CD, eu prefiro ouvir um streaming, eu prefiro uma compressão Y, né? É a mesma coisa. Olha, a voz do John Lennon digitalizada e colocada lá, não é a voz, o outro vai dizer, não, é a voz. Tanto faz, né? Passou para dentro do computador, é número, entendeu? Então, quer dizer, você transformou em número, ou seja, tem uma codificação. Agora, se você tiver uma pessoa cantando na sua frente, uma pessoa produzindo música localmente, ali está nascendo alguma coisa, né? E é desse fenômeno que a música nasce, né? Então, fechando tudo isso, eu digo assim que essa mesa ela foi muito produtiva, nesse sentido que ela traz, a gente começou na inteligência artificial e foi terminar na música pragmática, nessa música, olha gente, a música está sendo feita agora, lá, num bar. Agora não, porque a gente está com 24 anos, 12 horas de diferença, o pessoal está dormindo lá. Mas quem sabe tem alguém tomando um uísque lá,
entendeu? E tocando João Gilberto. Então ali tem gente fazendo música. Em algum lugar ali tem alguém criando alguma música. Né? Para onde isso vai, a gente não sabe. Né? Eu digo que a gente não é muito bom em prever coisa nenhuma. Né? Então eu diria assim que o bom é a gente não prever, a gente olha, observa, faz aí as nossas considerações e, se possível, cria. Acho que é mais ou menos esse o enlace dessa mesa aqui. Luísa, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu quero agradecer aqui ao Cássio Laranja, ao professor Reda, né? A Heloísa Valente, a todos vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigado por essa excelente mesa. Eu quero comentar uma coisa rapidamente, perguntas. Assim, agora a parte mais importante, é abrir para perguntas e discussões, né? Microfone de vocês. Eu não queria monopolizar, mas eu quero falar. Alguém tem que começar, né, Luísa? Vamos começar. Não, é rapidinho, assim, é só um comentário, não vou assim minha vez. Gostaria de ouvir também com o Juliano, que entende bastante disso. Olha, se usar semiótica da melhor maneira possível, viu? Vocês querem saber o que é semiótica? Semiótica musical é ele e ele ali. Porque o resto é a apropriação indébita de teorias que não servem para falar de música. Isso já foi muito tempo. Como ele montou o raciocínio quando a gente estuda esse arquiteto. Bom, é que eu estou recuperando alguma coisa do que o Leonardo falou ontem, né? Então, quanto a essa questão de independente é um conceito precário, né? Que, na verdade, o independente seria aquele que produz um conteúdo, uma identidade, estou caricaturando o que ele falou, né? Um conteúdo com uma identidade própria, tipo jazz, samba, etc. E depois essas empresas de streaming absorvem e fazem aquela chupada que nem o Cássio acabou de dizer e proporcionalmente nos cálculos, sei lá quantos, o artista não ganha nada. Centavos e centavos, eles buscam uma contrapartida, né? Os shows em que eles estão de presença física, isso eu estou querendo falar rapidamente. O quanto é importante ainda a presença física, o contato, aquele que quer sentar na primeira fila, o cara subindo em cima, batejando, né? Não sei se eu estou falando muito rápido, mas assim, o quanto ainda essa necessidade. Eu escrevi um texto faz um tempo aí, que eu brinquei com os princípios da poesia futurista, que falava que a poesia tinha que ter peso, ruído e odor. Aí eu pensei isso aqui. É como a gente ouve um disco, por exemplo, em vinil, a gente tem que sentir o cheiro, tem que carregar, às vezes ele na rua, carregando todo esse grandão, né? Todos esses objetos, e me remetem muito à personagem do filme Aquarius, pela Sina Clara, né? Ela é própria protótipo desse uso, né? Mas eu achei interessante que o Marcelo, no vídeo dele, falou uma coisa que eu chutei ontem, disse, vinheta, não conheço, ele disse, mas isso aqui não é, ele não vai falar que é independente, ele diz que é um dissidente, na verdade, porque eu acho que é um conceito que nós devemos explorar mais, que na verdade, isso que a gente já fala de independente do quê? Né? É uma palavra que você depende ou independe de, não é um verbo intransitivo. Você é independente do que? Da gravadora, da vontade, do quê? Né? Mas, na verdade, o que essas pessoas propõem, como ele falou, do tecnoverso, etc., são umas dissidências, né? Então, não quero me alugar, porque não é minha especialidade, mas eu estou mais ou menos lembrando, coisas que foram ditas ontem e hoje também, tentando fazer algumas lembranças para quem não esteve aqui. Né? Eu gostaria de ouvir a Lina, o Rafael, sobretudo
tarde, parabéns a todos vocês. Uma dúvida rápida, bem simples, é mais técnica. Como tem sido o processo de gravação dos vinis? Acho que o Caio vai saber dizer, Cássio, desculpa. O processo tem sido todo digital e depois a conversão para analógico ou... Não houve nenhuma alteração, sinceramente. É o mesmo sistema, o estúdio é o mesmo, você escolhe, faz a sessão, depois você transforma, obviamente. Esse disco, coincidentemente, foi gravado no Japão, tá? A Coreia em si, não sei se pela tecnologia, esse disco foi lançado no Japão. Então a gente sabe que a qualidade é altíssima, porque existe, obviamente, toda a parte contemporânea, supostamente, dos meios digitais, mas existe a referência do normal, do que é a fabricação do vinil normal, que é com aquela, como se fosse um prato, tranquilo. Eu ia fazer uma brincadeira, eu tive essa semana na Sala São Paulo, eu tive o privilégio, eu não conhecia ainda, desculpe. E existia um moço fazendo um prato, e justamente que parecia um vinil, que você joga, é um processo artesanal, né? Eu diria de alquimia, mas obviamente respeitando toda a parte, vamos dizer, tecnológica hoje. Né? É uma fusão do digital com o tradicional, vamos dizer assim, e são feitos nos discos. E a gente está vendo isso em todos, muitos artistas, muitos discos, em tantos. Você vai hoje no Rio de Janeiro, no Livraria da Travessa, não estou fazendo propaganda, mas são locais onde a gente tem acesso, né, aos vinis, e você vê uma série de discos clássicos, seja do jazz, da música popular brasileira, porque existe, como você bem falou, aquele cara interessado em vivenciar esse ritual, né? O cheiro, né, você manusear a agulha, como você falou, o som, porque a gente está acostumado com a compressão. E a compressão, desculpe, emburreceu, vamos dizer, as nossas cabeças, porque você perde uma série de nuances, né, tecnológicos. Eu, como falo, eu não entendo nada de música, mas sei que a qualidade hoje de um vinil é até superior ao CD, por exemplo. Eu tenho todo o meu acervo, que eu irei digitalizar, mas eu não vou me desfazer dos CDs, eles vão voltar. E a gente está vendo uma série de feiras, de encontros, são os vinis, os CDs, os DVDs, essas mídias digitais, elas não vão, vamos dizer, se acabar tão cedo. Então, não sei se atendia a sua resposta, mas basicamente é o mesmo processo, não se alterou não. E acho que até ganhamos mais qualidade, né, em termos digitais e misturados com a tecnologia da fabricação do disco. Tem uma hibridização também, né? Tem uma questão. Tem um cara que tem um estúdio no interior do Rio, chama-se Vicial Franco, né? Eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas eu já ouvi muita gente falar, já vi alguns vídeos dele, né? Ele usa equipamentos de época, né? Ele usa gravadores Studer, analógicos, compressores analógicos, ele grava tudo analogicamente. Mas algumas pessoas gravam analógico e masterizam digital. Então, quer dizer, existe uma questão um pouco híbrida, né? Se o processo é totalmente analógico ou se o processo tem um momento digital em alguma fase. E aí tem uma coisa bizarra também, né? Tem uma grande discrepância. Recentemente eu fiquei sabendo que existe um tocador de vinil laser. Em vez de agulha, ele tem um laser. Aí eu falei, olha, peraí, se ele tem um laser, vai perder uma das graças, né? Que é ter a transdução completa da agulha lá, né? Então, aí eu falei, Aí eu vi uma coisa pior ainda, né? Bom, não sei se é pior, talvez menos pior, né? Que são essas vitrolas que a gente acha em loja de departamento, que tem CD player, tem entrada para pendrive. Quando eu era garoto, existia uma vitrolinha para tocar disco, vocês anos 70, né? Para tocar disco de historinha, que é a tampa dela é sonata, tinha umas coisas assim, eletrola, né? Que a tampa era o alto-falante. E aquilo é terrível, né? Aquilo tem um som horrível, né? E essa que o pessoal compra é mais ou menos isso. Então, quer dizer, o que é menos pior? É o sujeito ouvir um disco de vinil que supostamente é para trazer a qualidade do vinil num negócio daquele,
ouvir no computador, ou pegar um disco de vinil e tocar no laser, que vai dar uma qualidade digital. Né? Questão de preferência. Questão de preferência. Isso, para mim, eu acho que cada um vai optar pelo seu. Né? Não dá temos os cassetes também. Tem cassete. Os cassetes estão aí, então tem gente hoje que comercializa, compra, tem os equipamentos funcionando. Depois vieram os DATs, né, que é o Digital Audio Tape, que é o Disc. Gente, eu tenho os videolasers, por exemplo, tem coisas que eu tenho ainda, os videolasers que não, por exemplo, vai ser lançado agora em outubro o disco do Frank Sinatra, LA is My Lady, que para mim foi um dos últimos discos dele e um dos discos mais incríveis, produzido pelo Quincy Jones, tem George Benson, tem os grandes nomes do jazz. Michael Jackson está nessas imagens na época, no estúdio da Capitol Records e tal. Esse disco só foi lançado em videolaser, não tem DVD, não tem Blu-ray, não me perguntem por quê. Eu já não tenho mais o tocador de videolaser. Se alguém tiver, se você souber, me avisa. Eu preciso tirar uma cópia desse disco que vai ser relançado agora, no dia 25 de outubro, vão se comemorar acho que 40 anos, eles vão fazer uma edição especial com material novo, ou seja, não paramos. Então, é uma coisa importante, né, que às vezes a gente ouve aquilo que tem, né? Você vai ouvir Big Spiderback, é aquilo que tem. Eu não tenho o disco do Big Spiderback, eu tenho uma gravação dele digitalizada, e o digitalizado também é uma droga, né? Porque aquilo é puxado, aquilo foi gravado quase em segundo Edson, né? Então é o que tem, você quer ouvir o registro do Big Spiderback, é aquilo que você tem, então é aquilo que você tem acesso também, é isso. Na Rússia existia um negócio assim, no tempo da União Soviética, que era gravar discos em chapa de pulmão. Então eles pegavam radiografias, né? E ali eles faziam impressões com sulcos daquilo, porque, obviamente, você ia ouvir Beatles na União Soviética, né? Aquilo era proibido, né? Aquilo dava uma boa passagem para a Sibéria, né? Mas eles clandestinamente faziam aquilo numa chapa. Então era o que eles podiam ouvir. Era uma droga, mas era o que eles podiam. Eu só queria complementar, porque eu não dei o nome, aquilo era um crepe. E a pessoa na Sala São Paulo fazia um crepe, parecia que você estava produzindo um LP. Eu olhei aquilo, eu fotografei, eu falei, gente, é uma produção de um disco de vinil na Sala São Paulo. Então experimentem essa experiência quando vocês forem à Sala São Paulo, peçam lá o crepe, que vocês vão ver o cara, ele fazendo com aquele o negócio rodando, e o negócio crescendo ali. Eu falei, meu Deus, é um LP, é um disco de vinil. É isso aí. E o que é bom, que também a gente pode se beneficiar comendo, estava realmente uma delícia. Nós assistimos um show de uma cantora de jazz assassina que veio. Gente, foi uma noite beneficente, né? A Uduca, que é aquela organização que é com crianças com câncer, com tudo, um show lindíssimo e eu recomendo. Então é isso, gente. Humildemente, né, em seguida, quando a gente faz um pequeno intervalo para tomar um sopinho, ou bolachinha, essas coisas, eu vou me aventurar, mostrar um pouco para vocês dessa nossa história de 20 anos, com muita gente, muitos de vocês aqui presentes, né, e vou trazer também duas pessoas que não puderam vir, vão se apresentar em vídeo, e eu não posso deixar de terminar, eu não perco a piada. Olha, você adora, então, o Rodolfo Coelho, que esteve na mesa de ontem, que esteve aqui presente, sabe muito bem quem é. Você adora imitar. Pois o Rodolfo disse que o digital é melhor e não tem jeito, que aqui a gente tem aquele decodificador, não sei se o nome da pecinha, o que você vai lembrando? A placa de som, que faz o conversor, que a gente usa muito vagabundo, ele ainda pegou ali, Mercado Livre, que diz R$59 e o 460, uma coisa assim. Então, e o Mito Rodolfo dizendo que não é não, e a gente termina, tá bom? Isso é verdade. Isso é especialidade sua, eu não imito Rodolfo, não. Eu queria fazer um comentário sobre a fala do professor Danilo, que é o único que eu posso comentar. Esse negócio de tecnologia, eu não posso falar nada.
sobre essa questão que você colocou sobre como a realização desse trabalho com o Congresso, com o grupo de pesquisa, acabou interferindo na maneira que se entende a música, no fazer musical local, na compreensão da música local. É uma maneira de meio que inverter os papéis aí, né? Eu me preocupo muito com essa questão do artista intelectual e de como o artista interfere na realidade em que ele vive, no contexto social, político em que ele está. E aí mostrando esse trabalho de pesquisa também, interferindo no que se faz ali no entorno, em como se entende, em como se modifica o que se produz no local, no entorno, a partir desse trabalho de pesquisa e de toda essa construção que se criou através desse congresso, desses grupos de pesquisa que trouxeram uma outra maneira que a Heloísa tanto elogiou, que é o melhor congresso que tem no continente, esse congresso em que ela participou aí, que você mostrou pra gente como é que ele é feito, né? E essa maneira, eu acho que muito caribenha de fazer o congresso, que aqui a gente não vê no Brasil. Aqui é sempre isso aqui. Lá não, lá é tudo com a música mesmo, ao vivo, e acaba sempre todo mundo dançando, e é outra realidade. Que aqui no Brasil, a paixão pelo baile não é tanta como no Caribe. Mas o que eu queria enfatizar, eu queria responder, na verdade, ao seu pedido na sua fala, de que a gente faça esse intercâmbio e pense um trabalho conjunto, porque o Caribe e o Brasil têm muito mais em comum do que a gente pensa, que nós conhecemos muito pouco, eu acho, uns aos outros, e que eu espero que fique estabelecida aqui, a partir dessa sua visita aqui ao nosso grupo, esse encontro, esse laço, e que disso a gente possa agora construir um trabalho conjunto. Eu espero muito que isso aconteça e estamos todos aqui muito ansiosos para que a gente possa fazer, porque eu acho que promete bons resultados desse encontro aqui com o trabalho que você trouxe aqui para nós. Muito obrigada. Bom, então está encerrada essa mesa, vamos tomar uma merenda, um copo d'água que está muito seco.